Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Pra Cima Porco, obrigado pela sua presença. Tá chegando a hora, galera, Libertadores da América amanhã, Palmeiras e LDU, jogo fora de casa. A gente vai acompanhar aqui o troca de passes do Sport TV e peço o seu like que ajuda demais o canal. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Se você caiu de paraquedas aqui, seja bem-vindo ao Vamos Pra Cima Porco. Você vai ter reacts, análises, opiniões, zoeiras e muito mais aqui, então bora lá. E lembrando, do lado dos comentários, deixa o comentário aqui de onde você é, e do lado dos comentários tem o Hypass, se você puder fazer isso ajuda demais. E meia dúzia de abraços aqui para o Júnior Messias, o Quero Guerreiro, tamo junto parceiro, a Lidiane Ferreira da Paraíba, o Cássio Lessa e o Avante Palestra Verdão e o Serjão 22, tamo junto galera, bora lá pro react. O Palmeiras já está por lá e quem traz detalhes sobre a chegada da delegação lá no Equador é o Renato Peters. Fala, Peters! Petão. Salve, salve, meus amigos do Troca de Passes, tudo bem? O Palmeiras já está em Quito, capital do Equador, para disputar a semifinal da Libertadores. Primeira partida aqui, segunda no Allianz Parque. A expectativa do time é não tomar muitos gols aqui, de repente toma muitos gols o quê? Vitória, sai né, fora, para levar essa decisão lá para São Paulo. A gente tem imagens aí do desembarque dos jogadores, né? O Abel Ferreira vai comandar um treino nesta quarta-feira aqui no Equador, né, no CT da seleção equatoriana, para definir o time que vai enfrentar então a LDU. Essas imagens aí você está vendo aí do repórter cinematográfico Sinclair Júnior, do desembarque de jogadores, aquelas carinhas amassadas, depois de pouco mais de 5 horas de voo direto, voo fretado, e o Palmeiras chegou aqui para essa importante partida. Grande expectativa, será que o Abel vai colocar o esquema com 3 zagueiros, como ele fez em algumas partidas, ou o esquema com 2 zagueiros, como enfrentou o time do Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro? Será que ele vai manter o Bruno Fux e o Gustavo Gomes, ou o Murilo volta? Enfim, essas dúvidas aí o Abel vai tirar amanhã neste treinamento. O fato é que a LDU é um time muito complicado de se enfrentar. Tem um levantamento que eu peguei aqui na imprensa equatoriana, de 2020 a 2025, olha só, foram 13 confrontos contra brasileiros, 7 vitórias da LDU, 3 empates e só 3 derrotas. Lembrando que o Thiago Nunes, o brasileiro, é o técnico da LDU. Do outro lado tem o Palmeiras, que tem a melhor campanha dessa Libertadores, não perdeu, ou seja, não sabe o que é perder nessa competição e busca seu quarto sem título perder, cê é louco, sul-americano. Bom, e tem uma coincidência, né? Os 2 goleiros titulares não vão jogar essa partida e possivelmente estão fora até do resto da competição. O goleiro da LDU, o Gonzalo Valle, teve uma lesão no joelho, uma lesão séria no joelho, né? E o Everton teve uma lesão na mão. Então, os 2 times sem seus goleiros titulares. Então é isso. Na quinta-feira tem essa partida pela semifinal da Libertadores. Renato Peters de Quito, no Equador, para o goleiro dos caras, considerado o melhor jogador. Peters, obrigado pelas informações. Curiosidade, né? Os 2 titulares, os 2 goleiros fora de um jogo tão importante como esse, né? Os 2 vão com goleiros reservas para essa partida, né? Qual a impressão que você ficou do Carlos Miguel? Quase não deu para ver, né? Porque tudo que foi no gol entrou, né? Não, você não pode dizer que não teve culpa, defensáveis, não teve, né? Lances duros, né? Mas praticamente não teve a chance de participar do jogo, né, Alex? Porque foram 3 chances, o Flamengo fez os 3 gols e lances e bola na frente dele. Se você pegasse de intervenção que talvez deixasse alguma dúvida, um lance já perto do fim do segundo tempo, tem um cruzamento que ele talvez ele não sabe bem, a bola sobra com o Carrascal. Um fraco, né? O Carrascal emenda pro gol, a bola já passa tava perto 2 do a gol. 1, né? Tava 3-1, segundo tempo. Ele acaba passando. Mas enfim... O pênalti, vamos dizer assim, seria algo, né? Porque uma característica que ele mostrou, tamanho e tal, no Corinthians, ele chegou a pegar pênalti assim, mas realmente... Não sei se por coincidência, quase sempre que entraram... Não foi um jogo bom para pegar confiança. Não. Pior que é verdade, Alex. Também não sei se porque os lances pediam isso, ou por alguma pré-determinação. Sempre que entraram diante do goleiro, Arrascaeta e Pedro bateram baixo a bola, né? Para um goleiro nem lembraram disso. Muito grande como ele, preferiram sempre o toque baixo. E mesmo tirando. Mas talvez fossem lances que já pedissem isso naturalmente. Agora, a tendência dele é se aproximar do melhor dele conforme ele for jogando. Com certeza. O goleiro faz uma diferença, o tempo que ele ficou sem jogar. Com todo respeito à LDU, eu não consigo imaginar eu tenho muita dificuldade a LDU passando pelo Palmeiras e indo à decisão. Diferente do Racing, que tem mais argumentos para enfrentar o Flamengo. E o segundo jogo em casa, né? Perfeito.
Assim, o Racing, eu acho que a LDU vai tentar fazer o que fez, não tem feito nos jogos dela, né? Um time que abre muito o campo quando joga, usa muito as jogadas pelo lado, para tentar cruzar na área e chutar de fora da área. São duas coisas. Fizeram o tempo todo isso, tentaram o tempo todo isso contra o São Paulo, tentaram o tempo todo isso contra o Botafogo, ainda que nem todos os gols tenham sido construídos dessa forma, mas para tirar partido um pouco da questão do tempo da bola. Então o Palmeiras vai precisar defender bem a frente da área, cuidar dos cruzamentos laterais, e esses cruzamentos vêm nem sempre que o time precisa ir à linha de fundo, tenta cruzar às vezes da intermediária, mas na retomada de bola... Então, aí que tá a arma do Palmeiras, porque a LDU foi um time que deu muitos espaços para o São Paulo, por exemplo, nos 2 jogos, tanto no jogo do Equador como no Morumbi. No Morumbi o Luciano perdeu um gol de da trave, tiveram outras chances. No Equador, o São Paulo perdeu no mínimo 3 grandes chances, assim, na cara. Então, a marcação da LDU não é uma coisa muito boa. Realmente, essa transição, o Palmeiras eles deixam espaços. E o time do Palmeiras com espaço é um time muito, muito letal. Então, é um jogo aí muito bom para Vitor Roque e Flaco Lopes nesse jogo de amanhã. E amanhã vai ter gol do Vitor Roque de novo, hein? Vocês podem anotar aí. A LDU sempre deixou espaço. E o Palmeiras com essa dupla, que é muito capaz de aproveitar essas transições, eu acho que o jogo, ele tem, pelo menos na teoria, ele tem muita chance de encaixar para o que é o Palmeiras. Num jogo que vai pedir muita imposição, não sei se ele volta com o Murilo. Acho que o Murilo vai... Com tanta confiança do jogo do Maracanã. Não foi bem. Vinha muito bem até o jogo do Maracanã, mas teve lá numa tarde muito infeliz. É um jogador de qualidade técnica boa, de saída, mas talvez o jogo seja um jogo mais de embate. Mas muito esse bom. jogo mais infeliz, vamos dizer assim, para um momento que ele vive bom, eu acho que para um jogador já maduro, acho que não causa nenhum tipo de problema. O Fux nesse sentido, não, a princípio, né? Mas você tendo um Murilo... Ô, Alex, o Palmeiras, se serve como amostragem, o Palmeiras foi a Bolívia jogar contra o Bolívar, que é uma altitude muito maior, mais de 4 mil, e foi muito bem lá, assim, a dupla Flaco e Roque jogou muito bem naquele jogo. O Flaco especialmente fez uma partidaça, assim. Serve como referência o fato de não ter sentido numa altitude maior, não ter sentido é exagero, né? Mas ter lidado bem. Ter lidado bem com a altitude a 4.200 significa que a 2.500 é o sinal de que não vão sentir 2.800 e pouco, não diminua a altitude. A Arequipa está 500 metros abaixo de Quito, a sua altitude que você 500 jogou. abaixo? Mas em Quito eu também não sentiria. Fala aí, ô Alex. Cara, assim... Mas serve como base o jogo de La Paz para o jogo em Quito? Serve, porque tem esse lado também emocional, de como que eu vou me comportar, e se a experiência foi ruim, você fala, puxa vida, eu vou lá de novo, né? Parece que é a mesma coisa você fazer um treino, igual nas antigas a gente fazia, de correr 6.000, 8.000 seguidos, a fazer os longão, que eles falavam, puxa vida, é uma briga emocional danada. Só que aqueles que corriam num tempo bom, você falava, pô, o cara já lida melhor. Aqueles caras que corriam lá atrás, igual o Felipe, assim, né, que corria num ritmo mais... Né? Ele vai ter uma experiência diferente. Só que eles aprenderam a lidar com isso. E esse time do Palmeiras, ele tem esse lado físico e mental muito forte, né? É uma característica da preparação, do conceito de futebol do Abel. Só que entre esses 2 jogos agora, tem realmente um espaço bem diferente do que ele teve. Mas essa pauta, ela entra na preparação. Poxa vida, nós jogamos 2.000 metros a mais lá quase. Estamos bem. Então, eu acho que o Palmeiras, ele vem forte. Quem vai ter que jogar muito melhor do que, de repente, até foi com o São Paulo é a LDU, né? Porque ele não pode correr esse mesmo risco. E tem uma questão dessa parte mental, moral, assim, que antes do jogo do Maracanã, a gente discutia muito, assim, além da questão da diferença de pontos, né, quem ia sair atrás, se o Palmeiras ia abrir, se o Flamengo ia encostar, que a forma como o jogo se desenrolasse podia fazer alguém sair muito fragilizado do jogo. Se alguém abrisse uma vantagem grande, se alguém tivesse uma grande imposição, que podia moldar mentalmente o resto da temporada dos dois. Para mim, o jogo de domingo, né? Ninguém saiu fragilizado. Palmeiras fez bom jogo. Palmeiras fez bom, enfrentou muito bem o Maracanã, dominou o jogo pelo menos 30 minutos ali iniciais. Ele era melhor time apesar do Flamengo ter encontrado o gol. O Flamengo saiu com a vitória, mas a vitória por margem pequena e o Palmeiras tendo a possibilidade em vários momentos. Eu acho que ninguém saiu dali fragilizado. O Palmeiras não tem motivo nenhum para sair do Maracanã com menos confiança ou menos crença nas suas enormes possibilidades. Então, eu acho perfeito o comentário dele. Não temos motivo nenhum para sair
pra ir pra esse jogo, mas olha o que aconteceu no Maracanã. O Palmeiras não ganhou do Flamengo no Maracanã porque o apito não deixou. Isso não é choro. Nós temos que reconhecer o que o Palmeiras jogou. O Palmeiras poderia ter sido prejudicado por arbitragem e jogado mal. Aí você fala, pô, o árbitro prejudicou, mas a gente jogou mal. Não, a gente jogou bem. O Palmeiras jogou muita bola. E o Palmeiras, pelo que eu sei de bastidor, conversando tudo, sai fortalecido desse jogo. Foi uma derrota, tudo, mas o time não vai se abalar com isso aí, não. O Palmeiras chega bem. A briga dos dois pelo poder desse protagonismo nesses anos todos aqui vai seguir afiado, né? A única coisa pro Palmeiras lamentar é que ele não abriu uma gordura. É isso aí. Mas é uma disputa de dois timaços, gente. Não, mas aí vira a página realmente, totalmente. Isso é possível fazer e se consegue fazer. É outra competição, ele muda tudo, você só aproveita o embalo. Vamos falar também sobre um assunto que hoje pipocou aí no mundo do futebol, que é Endrick. Né? Porque hoje alguns órgãos internacionais, né? Alguns órgãos europeus, deram a notícia de que o Endrick decidiu, junto com o Real Madrid, de que vai haver um empréstimo no meio dessa temporada europeia. Manda! De inverno deles, né? Isso, agora muito difícil, muito janeiro. difícil. Então, o Real Madrid, o staff do Endrick estão procurando aí interessados. Se falou muito hoje sobre o Olympique de Marseille, que talvez fosse um destino interessante para o Endrick. E aí o torcedor do Palmeiras fica meio ansioso. Opa, será que não dá e tal? Em princípio... Galera, obviamente o Palmeiras estaria interessado. O problema é que como o Real Madrid quer emprestar o atleta, vão ter diversos clubes interessados. E mais um detalhe, se por um acaso eles emprestarem para o Palmeiras, pro valor do mercado europeu, existe uma desvalorização, por mais que ele jogue muito aqui e tal. Então assim, eles enxergam isso. Se o Endrick que viesse para cá recuperar seu futebol, um monte de times ficariam interessados nele. Ele joga muita bola e ele conseguiria. Mas existe essa desvalorização, então o Real Madrid não vê isso com bons olhos e porque também tem vários clubes de olho no Endrick. Em princípio, não há desejo no staff do Endrick de que ele volte ao Brasil. O desejo é de que ele permaneça no futebol europeu e eu acho que faz sentido. Não seria o ideal nesse momento voltar ao Palmeiras, voltar ao futebol brasileiro. Acho que ele precisa se provar no cenário europeu. A amostragem é muito pequena, teve pouca chance e os números dele até que são bons, perto dos minutos que ele jogou, né? E agora é escolher bem, né, o principal nesse momento para o Endrick, para o staff do jogador e acho que também para o Real Madrid é fazer uma boa escolha num lugar onde ele possa jogar, principalmente jogar, se desenvolver numa liga que seja também competitiva, não adianta ele ir jogar na Áustria, né? Que seja uma liga competitiva e num time que tenha condições de brigar por algo. E que ele não seja um mero participante do campeonato. Exato. Principalmente que ele consiga jogar. Eu acho que o Olympique seria uma boa casa para ele. Por exemplo. Muito bom, aliás. Entraria a possibilidade de uma vinda ao Brasil, eu entendo que não seja o desejo, que o próprio Real Madrid talvez queira ele se desenvolvendo em uma liga, em um campeonato do continente, acho tudo perfeito. Só que a única questão é onde, se o objetivo é fazê-lo jogar, aí a maior certeza é que ele jogaria aqui, né? Porque ele chegaria com um status diferente do que ele chega a um outro clube. Ou em clubes, de repente, menores dentro dos seus países na Europa, porque se falou também muito no interesse de um Paris Saint-Germain. Mas assim, né? Mas o Saint-Germain eu acho que não seria uma boa para ele, né? Tudo bem, eu tô falando que foi falado. Então, se fala, compra, né? Se falar hoje que seja emprestado para um Marseille, algum tipo desse nível... Você falou em Milan, você falou em Inter, né? Desde que vá jogar, realmente, seria importante. Eu acho que ele seguir na Europa. Hoje o Palmeiras, se for ver, não é que não precisa do Endrick, porque... Não, eu acho que o Palmeiras hoje ele é montado de uma maneira que até pro Endrick chegar, não sei se seria bom para qualquer um deles. Então não é o momento não tá fácil para tirar o Vitor Roque volta, mas tem os clubes de Portugal, tem outros clubes de segunda prateleira, que seja da Espanha, de Itália, de França. Ele precisa Mila furado, fazer essa boa escolha para ele jogar, não só pensando na Copa do Mundo. É para a carreira. Ele precisa viver essa experiência de construir a sua carreira fora, de ser impactante lá fora para tudo aquilo que, não só o Real Madrid, mas que todo mundo espera dele. Né? Importante seria a final para a Copa do Mundo, né? E tá muito claro que ele pretende estar na lista do Ancelotti, não deve ter desistido dessa ideia, né? Importante também entender, assim, acho que a coisa precisa ser cuidadosa. Se for o caso do Marcelo,
entender o que o De Zerbi pensa, como vê o Endrick, porque hoje, nesse momento, todo mundo imagina que o PSG vai ser campeão francês, nesse momento ele é o líder do campeonato, né? Ganhou do PSG. E tem Greenwood, tem Aubameyang, Guiri, o Argelino, tem Igor Paixão, jogadores que estão ali. Bom, galera, esse foi o react de hoje. Deixa a sua opinião aí. Você queria o Endrick de volta? Eu tenho certeza que sim. 100% da torcida vai falar isso. Mas o foco aqui é LDU, Palmeiras fazer um grande jogo, já trazer uma vitória de lá. Porque lembrando que a gente tem Cruzeiro domingo no Allianz Parque, que a gente precisa vencer para manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Obrigado pela sua presença, grande abraço, valeu, é nóis.